Seguimos com outros destaques aqui em Os Pingos nos Is. Jair Bolsonaro rebateu as especulações do judiciário sobre a legitimidade do convite para a posse de Donald Trump. O ex-presidente reforçou o seu desejo de participar da solenidade e negou qualquer possibilidade de fuga caso deixe o país. Além disso, Bolsonaro disse que o presidente eleito dos Estados Unidos vê ele como uma liderança na América Latina, afirmando que ele foi convidado e o governo federal não. Por fim, ele disse entender ser desnecessário a apreensão de seu passaporte, afirmando ser vítima de ativismo judicial. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo ressaltou que outras autoridades, como Javier Milei da Argentina e Giorgia Meloni da Itália, também foram convidados por Trump e sua equipe via e-mail ou ligação telefônica. Você, Mota, parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro assistiu ao Pingos de ontem, né? Enfim, ele se manifestou, disse uma série de coisas, mas reforçou, quer ir à posse, mas negou qualquer tipo de possibilidade de sair do país e ficar por lá, qualquer possibilidade de fuga. Foi algo que, inclusive, você disse no programa de ontem, não foi? Verifica o seu microfone, acho que está fechado. Tá. Não, agora, tá. Ok, estamos te ouvindo. Perfeito. Não foi, a gente já comentou isso várias vezes aqui no programa. Essa história, Caniato, tem vários ângulos curiosos. A gente poderia passar o programa inteiro falando só sobre isso. Um desses ângulos foi a manchete que eu vi hoje de uma matéria de um veículo de mídia muito conhecido. Falando sobre esse tema, a manchete do veículo era a seguinte: assim como Bolsonaro, líderes da extrema-direita foram convidados por ligação ou e-mail. Mas o que é isso, companheiro? Que manchete é essa? Que matéria é essa? A matéria, pelo menos ela admite que Bolsonaro foi mesmo convidado para a posse de Trump, né? Mas ela empacota essa informação em uma visão radicalmente infantilizada da política e uma retórica no nível de DCE universitário. Você, Beraldo, Bolsonaro afirmando que foi convidado, que o governo federal não teria sido, e dizendo que quer sim participar dessa solenidade. Enfim, que a gente pode considerar em relação a essa afirmação de Jair Bolsonaro, garantindo que não tem desejo nenhum de fugir do Brasil. Primeiro, a gente precisa reforçar que essa é a falsa polêmica, né? Quer dizer, questionar o convite é algo que poderia ter vindo lá uma confirmação, por exemplo, da embaixada norte-americana, do comitê de organização do evento. Não há uma polêmica aí, porque não há qualquer dúvida de que este convite foi feito, né? E a possibilidade dele fugir é o que dissemos aqui ontem. A vida de uma pessoa exilada é uma vida muito difícil. Imagina que o ex-presidente teria suas contas congeladas, seria, né, procurado internacionalmente, teria que pedir ali o apoio do governo americano para que pudesse se estabelecer de uma forma adequada, e teria que viver do trabalho dele, porque você pode até dizer, não, mas ele tem muito seguidor que vai ficar apoiando. Não vai, porque as redes dele seriam automaticamente bloqueadas no Brasil, as pessoas até se emocionariam no primeiro, no segundo, nos 6 primeiros meses, mas depois todo mundo tem conta para pagar, ninguém vai ficar bancando homem de barba de plena saúde que pode trabalhar. Então, enfim, ele faria uma opção de vida bastante mais difícil do que o caminho que ele pode percorrer no Brasil. Então, realmente não faz nenhum sentido lógico. Pode acontecer? Tudo pode acontecer. Se o ex-presidente for agora até Santana do Livramento e atravessar a praça em Santana do Livramento, que faz fronteira com Rivera no Uruguai, ele vai para o Uruguai, vai ter saído do Brasil sem passaporte do mesmo jeito. Então, tudo pode acontecer, mas não me parece ser razoável que esta dúvida prevaleça na hora de tomar uma decisão sobre a possibilidade ou não para que ele compareça à posse de Donald Trump.
Pois é, inclusive Jair Bolsonaro conversou com a colunista do jornal O Globo, reforçando que foi sim convidado para participar da cerimônia de posse e negou qualquer tipo de possibilidade de aproveitar essa viagem para fugir do país. Inclusive fez comparações, né, dizendo que ele é uma liderança da América Latina, que ele teria sido convidado, que ele foi convidado e o governo federal não. Como você avalia toda essa situação, esse cenário e a maneira como muitos veículos têm tratado disso, tentando achar pelo em ovo, parece, né, Acácio? Esses pedidos são normais por quem está sendo investigado e também são normais as análises aprofundadas pelos magistrados, até porque é uma pessoa investigada. Só que aqui a gente tem uma peculiaridade da qual a gente não pode fugir. É um ex-presidente da República que é uma das duas grandes lideranças do país. E ele, racionalmente, diz que pretende disputar as eleições de 2026. Independentemente de ter sido ou não ter sido convidado, que eu acho que esse é o menor problema nessa discussão. Eu duvido que ele, em sã consciência, vá e deixe de voltar, porque se ele deixar de voltar, ele estaria abrindo mão do seu protagonismo eleitoral e, principalmente, estaria abrindo mão da discussão acerca de uma eventual ilegalidade, de eventuais excessos na sua inelegibilidade. Ele estaria indiretamente concordando com tudo que lhe é imposto. Agora, eu duvido que alguém em sã consciência diga, olha, ele fará tudo isso para fugir do Brasil. Até porque nós já dissemos na programação também, em outras oportunidades, a chance dele ser preso neste momento é mínima, é inexistente. Então ele não tem nenhuma razão, ele não tem nenhum fundamento para ir e deixar de voltar e fugir e lá ficar. Então eu acho que a análise tem que ser feita tecnicamente, como é feita em todos os outros processos, sem que isso seja politizado. Até porque, se politizarem essa análise, fica mais fácil ainda liberar para que ele vá. Pois é, inclusive a posse de Donald Trump está marcada para a próxima segunda-feira. Mota, corrida contra o tempo, né? A defesa de Jair Bolsonaro comprovou o convite e aí a Justiça, o STF, encaminhou a solicitação para a Procuradoria-Geral da República e agora a PGR deve emitir um parecer sobre a possibilidade de deliberar esse pedido ou não. Agora, tudo isso tem que acontecer rapidamente, né? Porque os trâmites para uma viagem internacional acabam consumindo alguns dias, né? A gente não está escutando o Mota. Verifica mais uma vez, por favor, Mota. Opa. Agora sim, ótimo. Talvez esse pedido de liberação do passaporte devesse ter sido feito num plantão judicial, né? Aí, quem sabe, esse passaporte não saísse rápido. Olha, ser convidado à posse de Donald Trump é uma grande honra. Donald Trump vai tomar posse como presidente do país mais poderoso do mundo. Se você foi convidado para posse, provavelmente você é uma pessoa especial. Se Donald Trump conhece você e sabe o seu nome, com certeza você é uma pessoa especial. Várias pessoas... Perdão, Mota, por favor. Não, diga lá. Não, quero só colocar uma outra informação, porque muitas pessoas questionaram. Bom, se a Justiça pediu aquelas informações adicionais, se a Justiça remete esse pedido para a PGR... Você acha que são grandes as chances dessa deliberação positiva acontecer? Não, eu não acho. Sinceramente, eu volto à estaca zero. Eu nunca consegui entender a razão pela qual esse passaporte foi apreendido em primeiro lugar, né? Eu acho que a maioria das pessoas em posição de autoridade no Brasil acompanham mais ou menos, ainda que de uma forma superficial, o que acontece no mundo, né? Eu não acho que a eleição de Donald Trump tenha sido ignorada pela maioria das autoridades do Brasil. Eu acho que a maioria das pessoas também sabe que Donald Trump tem um relacionamento, se não é de amizade, pelo menos de conhecimento, com Jair Bolsonaro. Eu me lembro de um evento, eu acho que foi o CEPAC, em que o Jair Bolsonaro compareceu lá, o Donald Trump discursando, em determinado momento,
Donald Trump tirou um tempo para falar de Jair Bolsonaro, que estava sentado ali na plateia. Então, eu acho que quando Donald Trump foi eleito, é razoável se supor que as pessoas imaginassem que o Jair Bolsonaro seria convidado. Tá? Então, eu não vejo qual é a justificativa para um processo tão complicado, porque não me parece uma decisão muito difícil de fazer, né? Vamos pegar o quê? Vamos olhar o convite, vamos ver a redação, se esse inglês aqui tá legal, né? Vamos ver o número do assento, tá marcado o assento ou não. Então, assim, libera ou não libera, né? Agora, quem sou eu para adivinhar a lógica por trás disso tudo que está acontecendo, né? Pois é, as informações que nós temos é que a defesa de Jair Bolsonaro pediu 5 dias para que ele realize essa viagem para participar da posse de Donald Trump. Você, Beraldo, agora a PGR analisa o pedido e muito possivelmente nos próximos 2 dias a gente precisará ter uma resposta, né? Não, sem dúvida, de novo, né, por todos esses elementos que colocamos aqui, não parece ter, assim, muitos aspectos a serem avaliados, né? Então, também não acho que a ida de Jair Bolsonaro à posse de Donald Trump vai causar nenhum tipo de mudança na relação que existe entre Donald Trump e Jair Bolsonaro e os Estados Unidos e o Brasil. Acho que tudo continua do jeito que está e não vejo nenhuma possibilidade do governo americano interceder a favor de Jair Bolsonaro nos processos aos quais ele responde na justiça brasileira. Isso não é factível, não vai haver, ninguém vai caçar o visto de Alexandre de Moraes, como alguns colocaram aí há algum tempo. Isso tudo não vai acontecer. É simplesmente a ida num evento que terão lá algumas milhares de pessoas e para o qual ele foi convidado. É um evento simbólico importante, representa, sim, uma mudança no aspecto da administração da maior potência do mundo, como bem lembrou o Mota, e é isso. Agora, o Acácio, além da experiência na administração pública, é jurista, advogado, vai trazer também os aspectos legais para a gente considerar em relação ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro, aí o pedido adicional da própria Justiça, que pediu um documento que comprovasse esse convite, né, algum tipo de documento, e-mail, por aí vai, e agora remetendo à Procuradoria-Geral da República. A depender da resposta ou do parecer da PGR, a Justiça deve acatar integralmente, Acácio, ou não? Cabe à Justiça responder a palavra final. Cabe à Justiça, Caniato, dar a palavra final. A PGR vai se manifestar sobre a legalidade ou ilegalidade no entendimento da Procuradoria-Geral da República, mas o Judiciário não está vinculado ao que for dito pela Procuradoria-Geral da República. Como dito, a Procuradoria só faz uma análise da legalidade. E, óbvio, na prática, na grande maioria dos casos, o juiz e o promotor, o juiz e o procurador da República, eles têm afinidade de entendimento. Aquilo que é dito pelo procurador da República normalmente é seguido pelo juiz, até porque há um conforto maior para as duas partes. Mas eu acho importante reiterar que o pedido, uma liberação como essa, tem previsão legal, mas não é uma previsão tão aprofundada. Há um certo subjetivismo por parte do magistrado, há um certo subjetivismo por parte dos ministros. Por isso que eu acho que há uma tendência pela liberação, pelo que eu já disse lá atrás, duvido que o Bolsonaro vá deixar de voltar para o Brasil, e, óbvio, quando for concedida essa possibilidade, serão impostas algumas restrições, que o Bolsonaro não pode se manifestar contra A, não pode se manifestar contra B, e o Supremo teria até uma carta na manga. Olha, eu liberei, você, quando lá esteve, não cumpriu o que nós determinamos. Então, até como estratégia jurídica, isso serviria. Por isso que eu disse lá atrás, aliás, e repito, a tendência pela liberação. Se for possível cravar, eu acho que o Bolsonaro estará na posse do Trump.
Esse seu apontamento, essa sua ponderação, Acácio. Agora, ontem, você não estava aqui no programa e a gente destacou muitas manifestações, enfim, de grupos nas redes sociais que levantavam a possibilidade da gestão, assim, muito hipotético, tá? Um cenário muito hipotético, mas a gestão de Donald Trump oferecer asilo político a Jair Bolsonaro, ou caso houvesse uma articulação nesse sentido, para Jair Bolsonaro conseguir ficar nos Estados Unidos, nesse cenário muito específico, como uma pessoa que buscasse asilo político. E aí outras pessoas também lembrando daquele episódio do pernoite na Embaixada da Hungria. O quanto essas teorias de internet, mas também o episódio da Embaixada da Hungria, essas coisas podem mexer na avaliação não somente dos integrantes da PGR, como da própria Justiça? Caniato, essas coisas mexem, mas a gente precisa observar o seguinte: há uma distância muito grande entre o regime na Hungria e o que são os Estados Unidos. Por mais que o Donald Trump, alinhado ideologicamente com o Bolsonaro, tenha uma predileção por ele enquanto líder brasileiro, mas o Donald Trump foi eleito a pretexto de tornar os Estados Unidos uma nação economicamente forte novamente. E ele tem este como seu objetivo principal. E ele não tomará qualquer medida que contraponha esse seu objetivo principal. Por isso que eu digo, ele não vai entrar em briga entre Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal, ele não entrará em brigas relacionadas à soberania de outros países, porque ele prometeu aos norte-americanos: Make America Great Again. E o objetivo dele é esse: pôr a América de novo nos eixos econômicos e como principal potência econômica do mundo. Se daqui a algum tempo ele conseguir retomar este protagonismo, aí a gente pode até entender que ele voltará a tratar os Estados Unidos como polícia do mundo. Mas eu acho que nesse momento é pouco provável, até porque foi um dos pontos que ele mais criticou no Joe Biden. Os gastos com a guerra da Ucrânia, os gastos eventualmente em outros conflitos e que em nada agregam para os norte-americanos. Essa briga do Bolsonaro com o Supremo em nada agrega aos norte-americanos. Por isso que eu acho que ele não poria a sua mão nesse vespeiro agora. Agora, Mota, queria me apoiar nessa fala do nosso querido Acácio Miranda, inclusive importante posicionamento, ter um advogado no dia de hoje, dizendo que entende que há totais condições para a deliberação positiva, a autorização para que Jair Bolsonaro possa viajar aos Estados Unidos e participar da solenidade de posse de Donald Trump. E eu queria que nós fizéssemos uma reflexão sobre o que pode representar politicamente a ida de Jair Bolsonaro à posse de Donald Trump, um ex-presidente. Há um alinhamento ideológico, mas que a ida dele, a participação dele nessa posse pode representar algo muito maior, né? O principal, Caniato, é a oportunidade de participar de um momento histórico. O que vai acontecer agora no dia 20 é um momento histórico, uma nova era na geopolítica mundial. Então, para alguém como Jair Bolsonaro, alinhado com essas mudanças que vão começar a acontecer, é muito importante estar presente num momento como esse. Como eu já disse, você ser convidado para a posse é uma grande honra. E com certeza Jair Bolsonaro, estando presente lá, vai ter um lugar especial nessa posse. Então, trata-se de fazer parte da história. Do ponto de vista político, né, medindo isso, eu não sei se vai fazer muita diferença no que vai acontecer daqui para frente. Porque, de qualquer jeito, esteja o presidente Bolsonaro presente ou não, Donald Trump vai tomar posse e a face da geopolítica mundial vai mudar. Nós estamos assistindo a um processo de redução da hegemonia progressista, esquerdista, socialista, woke,
com a sua política identitária, com o seu radicalismo de ideologia de gênero e todas essas pautas que colocam cidadãos contra cidadãos e que colocam o Estado em posição superior ao indivíduo. Essas mudanças vão acontecer, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. De que forma essas mudanças vão chegar aqui no Brasil é muito difícil a gente prever. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que elas vão chegar, como a gente já viu. Esse pequeno caso, né, um caso minúsculo, que é essas declarações do Mark Zuckerberg, já estão provocando essa celeuma toda. E eu só queria fazer um comentário sobre o comentário do Acácio, né, sobre se o governo norte-americano colocaria ou não a mão nesse vespeiro. Do jeito que eu observo essa situação, eu acho que foi o vespeiro que foi atrás do governo americano. Vou devolver para Cássio, talvez ele queira fazer um comentário em cima do que disse o Mota rapidamente para fechar. Quem é, Cássio, por favor? Eu acho que o Mota tem razão. De fato, esse problema bateu às portas do governo norte-americano, mas eu acho que ele não vai rebater. Eu acho que o Trump tem outras prioridades neste momento, inclusive com parceiros mais importantes sob a perspectiva geopolítica que o Brasil, por isso que ele não vai gastar sua energia neste momento com isso. Até porque ele estaria contrariando o que ele mesmo defendeu durante a campanha. Os Estados Unidos são prioridade. Vamos voltar aos eixos e aí só depois a gente pensa em outros problemas que sejam periféricos. Problemas estes de outras nações e não os próprios problemas dos norte-americanos. Muito ligado também nas questões internacionais. Acácio, eu continuo com você. Queria só escutá-lo sobre o que pode representar a ida de Jair Bolsonaro caso aconteça, caso haja a autorização por parte da Justiça brasileira, mas há quem entenda que seria a consolidação ou início de um processo de consolidação de um bloco mais conservador nas Américas ou pensando no globo, quando a gente olha para a participação de Giorgia Meloni. Enfim, é algo que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, das últimas administrações em países estratégicos, mas a ida de Jair Bolsonaro seria uma chancela dele como a grande liderança brasileira quando a gente olha para os movimentos conservadores e liberais, não? É exatamente o simbolismo que se tem na presença do Bolsonaro. O Brasil é o maior país da América do Sul, é um dos grandes expoentes da América Latina e este bloco já está formado. Esse bloco já estava formado antes da eleição do Donald Trump. A eleição do Trump é a consolidação desta política, deste viés político-ideológico na maior nação do mundo. Por isso que é uma posse tão festejada por todos os conservadores mundo afora e por isso que há esse esforço todo para que todos os líderes conservadores lá estejam. Nós teremos Jair Bolsonaro, teremos Javier Milei, teremos a Giorgia Meloni e teremos outros líderes e imagino, diante do contexto, que este protagonismo norte-americano vai reverberar num protagonismo do Donald Trump. Ele é, a partir de agora, o grande representante deste viés. Não sei se é a grande liderança, porque por tudo que eu disse lá atrás, eu não sei se ele vai querer assumir esse papel de líder de todo um bloco, mas ele é, sem dúvida alguma, o seu principal expoente.